Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós estamos estudando nessa semana sobre orgulho e humildade. Vocês viram sobre a questão do tema da semana, né? Aqueles três pódios, onde tinha ali as três personagens. Aquele que estava no meio, que é o primeiro lugar, que é o mais baixo, na visão do mundo, ele é o que é bem recebido e é considerado como primeiro na visão do céu. E o de hoje, o tema de hoje em especial é contemple-o. Para vencer o orgulho, a arrogância, a soberba, a supremacia humana, o próprio ego, que às vezes nós nos enchemos de nós mesmos, é necessário que haja uma contemplação de Cristo. Porque olhe quem ele era, olhe o que ele fez e olhe o exemplo que ele deixou. Se nós contemplássemos a Cristo, eu vou ler um pensamento de Ellen White, que está especificamente no livro O Desejado de Todas as Nações, mas eu vou ler uma meditação antiga do ano de 2005, né? Não muito antiga, de 20 anos atrás, essa daqui. Olha o que é que ela fala na página 340. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Isso é fenomenal. Não existe sucesso sem contemplar a Cristo como exemplo. O texto de Filipenses, né, que a gente vai ler em seguida, mas esse em especial de Lucas 22, Jesus estava à mesa, embora ele tivesse assentado na cabeça da mesa, como que o primeiro, ele serviu como se fosse o último. Ele deu o exemplo, irmãos, para que pudesse quebrar todo aquele senso de um crescer melhor que o outro dentro dos discípulos. E a gente já pensa o seguinte: se os discípulos não estiveram isentos disso, uma vez que eles estavam com Cristo pessoalmente, o que dizer de nós, que só estamos nos atentando pela palavra de Deus e devemos de fato viver pela fé? Nós não tivemos o privilégio dos discípulos de ver Jesus face a face, de tocar em seu rosto, sentir a sua presença e poder ouvir diretamente dos lábios de Cristo a própria palavra de Deus. Então, assim, eles não estavam isentos disso. Pedro, João, Tiago, eram pessoas que se destacavam no sentido do orgulho, no sentido do ser cheio de si, sabe, de se achar melhor que os outros. Lembra quando Pedro falou assim: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. O próprio fariseu fez essa oração, não foi? Ó Senhor, obrigado, que não sou como os demais homens. Veja só, se comparou com os outros. Todas as vezes que se compara com os outros, se reconhece que a pessoa é melhor. Mas o correto é, sempre se compare com Deus. Esqueça os outros, porque é reconhecendo quem Deus é que nós nos humilhamos, que nós nos voltamos ao nosso próprio entendimento, no sentido de que eu não devo me comparar com ninguém. Mas o foco da lição é contemple, ou seja, olhe para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Olhe o que ele deixou, veja os seus exemplos, olhe a maneira como ele tratou as situações. Jesus nunca teve uma atitude de mostrar-se ele em si, mas ele sempre procurou servir ao Pai e mostrar como humildade um serviço que todos nós devemos de fato fazê-lo. Tem um texto de Ellen White que diz assim, olha: pela contemplação somos transformados. Isso nos lembra a Romanos 12, né? Quando chega a falar assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando fala assim, mas transformai-vos pela renovação, a transformação quem faz é o Espírito Santo e a renovação quem faz é o Espírito Santo. Eu só preciso permitir. Agora imagina só, eu, um ser humano tão miserável, um ser humano tão pequeno, ainda assim posso resistir a um Deus tão grande. Deus nos deu, irmãos, uma condição que é o nosso próprio livre-arbítrio que nos faz valer. Então, em nome de Cristo, contemple a Cristo. Contemple a Ele tudo o que Ele fez e olhe os seus exemplos para que eu possa também dar externalização para com o meu próximo, que eu possa ser um exemplo para o meu próximo, que eu possa demonstrar que verdadeiramente o Cristo vive em mim, e se ele vive em mim, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, todas se fizeram novas. E outro verso de Filipenses 2, 3 a 8 é quando ele fala assim: olhe para Cristo, que embora sendo igual a Deus, não o fez por usurpação, ou se tornar, ou querer ser tratado como Deus, mas ele assumiu a forma de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. O meu apelo é: olhe para Cristo,
não deixe de olhar para ele em nada e peça a Deus que você seja um discípulo dele em espírito e em verdade, que você faça valer o que você precisa viver diante de sua presença. Se você fizer dessa forma, com certeza a sua vida será bem mais agradável. O peso do orgulho será de fato dissipado. Aquela vontade de querer ser melhor que o outro desaparecerá. E retratando-se o Salmo 138, onde o próprio Davi fez esse salmo num cântico de agradecimento a Deus, logo no período do seu reinado, ele reconheceu que a Deus deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na lição aqui de baixo diz assim, na parte final: pegue sua Bíblia, uma caneta e um caderno, encontre um lugar tranquilo, talvez ao ar livre, e ore, pedindo que Deus fale com você e abrande o seu coração. Copie o Salmo 138, a palavra por palavra. Enquanto escreve, quais palavras mais tocam seu coração? Observe que o Salmo 138, ele começa dizendo assim, graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu grande amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e tua palavra. Isso me faz pensar que é reconhecendo a Deus que nós nos diminuímos. É reconhecendo o que Ele fez que nós teremos o prazer de servir ao outro. Irmão, se todos fizessem assim, o mundo seria bem diferente. Mas, enquanto estamos no mundo de pecado, algumas pessoas ainda se preocupam em viver à luz da palavra de Deus. E quando Ele voltar, seremos uma família única, juntos com o mesmo propósito, adorando a Deus e querendo sempre o bem um do outro. Que Deus, portanto, nos ajude a sermos exemplos nesse aspecto para a honra e glória de Deus e mostrar ao mundo que, de fato, Deus é real. Maravilhoso Deus, soberano Pai, obrigado a Deus pelo tema da lição de hoje. Nos ajuda a mostrar aos outros que Cristo é verdadeiro e Ele vive em nossas vidas, para que assim possamos, em espírito e em verdade, sermos pessoas que alegram a pessoa do Espírito Santo e honram os anjos diante de nossa presença todos os dias. Perdoa, Pai, nossos pecados, permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.